Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Hoje teremos uma convidada, a doutora Carla. Deixa ela entrar aqui que eu já vou convidar ela. Vai ser um bate-papo sobre ciência e espiritualidade. Vamos lá. Opa, ela entrou aqui. Bom. Adicionar como moderador. Vamos lá. Entrar ao vivo. Prontinho. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Prontinho. Acho que ela está entrando. Só tem que trocar de lado a câmera agora. Sim, pronto. Ah, Deu certinho? agora, Como está o som? Para mim agora tá ok. Eu acho que era de fato o meu som aqui que tava picotando. Ah, então tá ótimo. Para mim também tá ótimo aqui agora. Que bom, que bom. Todos Então, estão enxergando nós dois? uhum. Quando a gente fala de muita coisa boa que a gente vai falar hoje, reinados e potestades ficam perturbados, né? Então não tem problema. Mexe, né? É, Mexe no movimento. exatamente. A gente, para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, né? A gente, de fato, eu e a doutora Carla, a gente se conhece há pouco tempo das mídias sociais, né? A gente tem em comum o canal do Fernando Petetti e o Alex Alves, né? Mas me conta um pouquinho, Carla, sobre você, como que você chegou nesse seu modelo de pensamento, seu modelo de prática de trabalho, como que foi que surgiu para você? Então, doutora Alexandre, muitas vezes a gente vai pelo amor, outras vezes pela dor, né? E há um bom tempo atrás, uns 11 anos atrás, né? Eu saí do meu mundo de trabalho, que era a área comercial, e adoecia direto, ficava sempre engordava, dor de cabeça, tireoide descompensada, cabelo caía absurdo, né? Vários fatores que me levaram assim a um adoecimento mesmo, né? Entendi. Interno. E ninguém descobria o que tinha. Ia para um profissional, ia para outro, ia para outro, ia para outro. Falei, gente, minha primeira visão em relação à faculdade que eu entrei foi biologia. Então, eu sempre gostei do corpo humano e de descobertas. Nessas descobertas, eu falei, eu vou estudar mais. E aí, eu entrei para um curso na área da saúde, sou biomédica hoje, terminando nutrição também, né? Legal. Já fiz algumas pós-graduações, algumas especializações, e de cara eu caí na integrativa. Deus foi tão maravilhoso comigo Que coisa boa. que eu acho que também foi um dos seus mestres, né? Querendo descobrir o que eu estava sentindo. Eu ficava rouca, não tinha voz, tossia o dia inteiro, e aí eu era só antibiótico, corticoide, só que eu nunca aceitei usar tanta medicação. Eu até usei antibiótico algumas vezes, umas 2 vezes, mas nunca aceitei muito. Não tem lógica, eu tenho que descobrir o que eu tenho. E ninguém descobria. O que eu fiz, então? Comecei a estudar. Caí num vídeo do Dr. Laí Ribeiro. Então, como muitos que estão aqui despertaram pela internet, despertaram pelo Dr. Laí, né? E aí comecei a fazer o que ele falou ali. Minha voz voltou e eu parei de tossir dentro de um mês. Eu emagreci, meu cabelo parou de cair, então foi um complexo, né? Usando alguns suplementos e mudando o estilo de vida. Estilo de raciocínio, de pensamento, de atitude, de alimentação. E eu vi que tinha coisas que a gente poderia fazer para o outro que fosse ainda mais abrangente. E aí fui me especializar, fui estudar mais, né, fui buscar com mais conhecimento. E hoje, né, estou aqui na área de trabalho mesmo, como clínica, né, atendo na área das práticas integrativas, especializada, pós-graduada em práticas integrativas e ozonioterapia, né, também em outras áreas, hoje já tem atuação também na área de fotodinâmica, né, de laser, na prática também de estética, uma estética integrativa, que é o que eu acredito, o mais natural possível, menos agentes químicos, né, e esse é um diferencial, eu acredito. Então, acho que um mestre que despertou, né, pela internet, e eu acho que a internet ela é um canal, ela é um meio muito interessante. Tem o que há de bom e o que há de ruim. Capta quem quer e o que quer, não é? Legal. Nossa, assim, tem muito a ver com a minha entrada também na integrativa,
Porque assim, eu tinha vindo tava praticamente com 2 décadas de dor na coluna, sabe? E sofrendo de hérnia de disco. Inicialmente era só dores, né? Depois, com o tempo que eu fui descobrir que eu tava com hérnia. E desde criança, e aí foi com um vídeo do Larry Ribeiro também. É, Inicialmente foi um post de uma médica que não é da integrativa, mas que ela cuidava da saúde. Eu nem sigo mais, eu nem sei como que tá, mas ela foi a porta de entrada, assim, para eu entender a primeira vez de um suplemento que fazia bem para a saúde. E aí foi um vídeo do Dr. Larry Ribeiro também, que Maravilhoso, né? aconteceu. Então ele, digamos assim, que ele ainda, né, lógico, atua, tem a pós dele, mas ele formou muita Sim, gente, né? Antes, tecnicamente, era só ele, né, que estava fazendo isso na internet. Então ele abriu a porta, né, a porta da integrativa, né, a porta desse modelo do que ele chama do que é a medicina que funciona, né, da saúde que funciona. é verdade. Da saúde de verdade, não da doença, né? É verdade, não é do Ministério da Doença, é do Ministério da Saúde mesmo, né? E, Exatamente. Tratar o e, todo, né? E me conta, como que surgiu a sua vocação por me falar sobre ciência e espiritualidade? Olha, a primeira aula de genética que eu fiz um bom tempo atrás, eu já me despertei por esse sentido. Porque é muito simples de se entender quando você para raciocinar e entender que a vida começa, independente de ser bicho, planta ou gente, pelo mesmo aminoácido que é a metionina. É a base inicial dos códons, né? Do códon do DNA. Ou seja, para mim, isso é como se a gente viesse de fábrica com um atestado de fábrica ou até mesmo um carimbo, né? Falando assim, vocês são frutos da mesma espécie. Da agora para frente a gente só vai dividir para que cada lado um vai, mas a criação é a mesma, começa igual. Então, isso me despertou a entender que não adianta eu tratar a parte física sem tratar a parte mental, sem tratar a parte social, a espiritual, e a própria OMS, ela prega isso em relação à saúde, né? Só não se pratica na grande parte, né? Mas a gente sabe que está no nosso DNA mesmo, nosso DNA é divino. Né? Então, aprofundar um pouquinho, não precisa nem aprofundar, é questão de um raciocínio lógico, né? Da genética, da formação do corpo humano. Nós somos 96% gás, oxigênio, hidrogênio 70%, não é? Carbono mais nitrogênio formou 96%, sobra 4% só para minerais, vitaminas, aminoácidos, que é a base sólida. O resto é gás, é o quê? É o nosso tempo divino. É o que a gente não vê. Tá vendo? Já comecei aprendendo já, né? E olha que eu gosto de estudar, nunca tinha ouvido nessa clareza de compreensão de que nós somos gás, né? Somos gás. Eu agradeço já, porque já comecei aprendendo já. E olha que eu E sou eu um que homem bem agradeço. curioso, que gosta de estudar o extraordinário de Deus, né? Que legal. É verdade. No meu livro eu coloco isso. Eu mostro a base dos gases. Que É biofísica, né? legal. O início da vida. Comunicação celular eletrônica. Que legal, né? É, é a parte biofísica mesmo, bioelétrica, né? A parte. E tem, e tem uma porção de ganhadores de prêmio Nobel que fala sobre isso, né? Sobre essa parte fisiológica, né? Dessa parte do quanto é importante manter a parte biofísica elétrica, né? Para manutenção da saúde. E eu começo a minha consulta, parte dela, né? Depois de bater aquele papo, de gerar empatia com os pacientes. E eu começo explicando sobre a eletricidade, a importância de ele, se ele não tiver a biofísica, a eletricidade, né, a parte bioelétrica do corpo funcionando, é, vai dar margem para qualquer tipo de doença, né? Sim. Até E porque não então, vai ter a comunicação celular, né? O hormônio não vai entrar, o mineral não vai entrar, a vitamina não vai entrar. então eu costumo mostrar por desenho mesmo, sabe, para que a pessoa, eu falo que é para trazer dignidade para ela, sabe, para ela trazer clareza dessa parte biofísica. É muito bom, né? É muito bom estudar essa parte. Legal. E então foi assim que começou, foi estudando metionina e estudando a base de DNA e que você despertou para conectou a espiritualidade com a ciência.
É, sim. Eu até postei agora mais cedo no meu Instagram, aqui nos stories, uma parte do meu livro que eu falo sobre isso também. Porque não existe, eu não consigo ver uma conexão da gente tratar sem a gente estar bem, né? É, em todos esses amplos sentidos. E o que mais tem no corpo são os gases, então o tratamento ele é realmente, né, de dentro para fora, muitas vezes de joelho no chão. Sim, interessante você falar que é gases, né? Olha que coisa. E uma das coisas que eu mais fiz de tratamento, de atendimento, são sessões de ozonoterapia, né? E eu coloco um gás para dentro das pessoas, né? Divino. Então agora, é por isso que agora, assim, você não tá entendendo. Eu tive assim, colocou um gás que coloca ordem lá dentro do sistema, né? Que legal. Agora eu quero até te ouvir, porque eu fiquei curioso, né? Porque você trouxe uma informação nova. Do seu ponto de vista, como que o ozônio trabalha, né? Dessa parte biofísica. De repente eu estou tendo uma aula, que eu dou aula de ozônio, mas de repente você vai trazer uma abordagem para mim. Por que que ele, qual que é a interação que o ozônio faz em reagente com esses outros gases? Então, é, eu trabalho com ozônio já tem 8 anos, né? Que legal. E para mim é um gás divino mesmo da natureza. Você olha para o céu, você vê ozônio, né? E é a nossa conexão também de células. Eu acredito que ele seja como se fosse assim, pegar na mãozinha dos outros gases que estão dispersos nos elétrons ali, nêutrons e prótons, e dar aquela ajustada, levar para o lugar. Então eu vejo ele como um oxigênio chave, né? O O3 chave, justamente porque a maioria das nossas células precisa do oxigênio. Então a gente sabe que essa condução eletrônica ela precisa estar com uma coerência eletrofísica e o ozônio, para mim, o que eu vejo é que ele faz isso, ele faz essa coerência eletrofísica, trazendo para isso uma melhor comunicação celular, porque você oxigenou o tecido, você vai abrir portões, né? Você vai pegar aquela célula ali que está cheia de disruptor endócrino, por exemplo, e liberar ela, né? Fazer com que, opa, peraí, aqui nessa célula aqui, ó, sai sinalizador que precisa carregar de vitamina D3, sai sinalizador que precisa carregar de melatonina, por exemplo, né? Então, acho que o ozônio, para mim, ele é maravilhoso em todos os sentidos, em todas as células. A gente precisa do gás, oxigênio em tudo. Agora, a maioria das pessoas realmente tem um déficit de oxigenação. E muitas vezes, no início, ela pode até sentir o efeito, né? Colateral um pouquinho mais forte, justamente porque a desordem é muito grande. A falta de oxigenação celular está extrema. E ele vem para ajustar isso. E aos poucos ele vai alinhando. E como que você chegou no ozônio, cara? Como que foi assim esses seus 8 anos aí? Quem foi que te Foi logo no apresentou o início. ozônio? Também foi lá em Ribeiro. O que aconteceu, né? Aí teve uma época que eu parei de trabalhar na parte comercial, bem no iniciozinho. E comecei a montar umas saladas de pote. E uma amiga minha falou assim: Olha, lá na cidadezinha aqui próxima tem um rapaz que ele entrega os vegetais tudo pronto. Quando eu cheguei lá para ver, ele tinha vindo do Japão e trazido uma máquina de ozônio. E um dia antes eu tinha escutado o Dr. Lai Ribeiro falando de ozonioterapia. Quando eu cheguei lá que eu vi aquela máquina de ozônio, eu falei: Uai, uma coisa tá ligando na outra. Algo tem para mim, talvez, nisso aqui. E aí eu comprei essas verduras limpas e ozonizadas. E comecei a estudar o porquê que o ozônio fazia aquilo. E vi os tratamentos do corpo humano, né? Só que na época ainda não tinha curso nem nada, fui estudar, fui atrás de buscar curso, né? Na época ainda de terapeuta, né? E fiz a formação de terapeuta em ozonioterapia. Até depois que meu conselho, há mais ou menos 4 anos só, que regulamentou o ozônio na área, né, dos biomédicos. Então, trabalhei muito tempo como terapeuta. Então, eu descobri dessa forma também com o Dr. Laí Ribeiro. Que legal. Ele falava Muita assim, ó, aquele vídeo famoso dele, né, que falava assim, se você for para uma praia deserta e puder levar Aham, um medicamento, né, se ficar doente, o que você levaria? Ele fala, eu levaria ozônio. que legal. O meu também foi com o Dr. Lair, e como eu estava ainda sofrendo com minhas hérnias de disco nessa época, né? E aí tinha um vídeo que o Lair, um dos vídeos, né? Porque na época, assim, são muitos vídeos, tinha de um cachorrinho que ia ser sacrificado. E aí ele começou a fazer ozonoterapia nele para hérnia de disco, e o cachorrinho voltou a andar.
E aí eu fiquei maluco com aquele vídeo. Eu falei, eu quero ser esse cachorrinho aí. Eu vou voltar a ficar bem da saúde igual esse cachorrinho. Então foi um vídeo do Dr. Larry Ribeiro também. Lógico, esse vídeo que ele falou que se ele tivesse que ir para uma ilha deserta, ele levaria o ozônio. É muito bom, mas o impactante foi o meu sonho ser igual aquele cachorro, que estava ferrado e, e voltou a ficar saudável. Que legal. E É maravilhoso, né? é Doutora espetacular. Só quem. Alexandre, agora conta para as pessoas que estão aqui também, que também ainda não te conhecem, algumas pessoas que vieram pelo meu Instagram. Conta um pouquinho da sua atuação. Eu, O que o doutor eu, Alexandre... a minha atuação é fruto do meu desconforto. Eu tive 7 hernias de disco, né? Foram 2 décadas O aí senhor é sofrendo médico, né? isso. E aí foram 2 décadas aí sofrendo com dores e um déficit de atenção muito ruim. Então, lá aos meus 20 anos, eu perco a inscrição da faculdade de medicina, saio de casa, acontece uma porção de coisa. E aí eu só vou entrar na faculdade de medicina aos 28. E aí, ao segundo ano da faculdade, foi quando apareceu o primeiro vídeo do Dr. Larry Ribeiro. E, e eu percebi que minha alimentação era ridícula. Assim, eu tinha para mim que eu era saudável, porque eu fazia muita atividade física, eu gostava de me interessar, mas quando eu começo a assistir os primeiros vídeos do Dr. Larry Ribeiro, eu vi o quanto longe, o quanto distante eu estava do que é saúde, sabe? Do que é verdadeiramente saúde, com aqueles vídeos dele falando sobre o glúten, lactose, sobre o refrigerante. Então aí começou uma jornada. Inicialmente, o ozônio, meu primeiro curso de ozônio, cara, foi de veterinária. E graças a Deus que eu fiz um curso de veterinária, porque eu vi um veterinário muito competente, que é o Jean, aplicando em cavalos, atletas, e melhorava na hora, só que ele aplicava nos pontos de acupuntura. Então eu tive sorte, durante a faculdade já, do meu segundo para o terceiro ano, começar a estudar acupuntura com uma pessoa que, assim, é uma das referências do Brasil. E eu tive a sorte dele estar lá em Foz do Iguaçu na época. E aí abriu minha mente, assim, muito, muito. Foi assim, não foi uma abertura para minha mente. Foi, assim, uma bomba nuclear na minha mente, porque no mesmo período que eu comecei a estudar a medicina, junto com a faculdade de medicina, no segundo ano, comecei a estudar os conteúdos do Lair Ribeiro. O pessoal me chamava até de Lair na faculdade. Então, de tanto que eu só falava sobre isso. Até tive um problema, um pouco de dificuldade na faculdade, porque eu não queria Sim. mais estudar o conteúdo normal. E aí eu comecei a estudar acupuntura. No meio do caminho eu me interessei por medicina ayurvédica. Quando eu vi, eu estava estudando tanta coisa ao mesmo tempo. E aí eu fui entendendo. Aí no meio do caminho eu me interessei por constelação familiar sistêmica. Até Também que fiz. que legal. Até que eu cheguei num modelo, Carla, que hoje é o que eu gosto de trabalhar, que no Brasil não é especialidade, mas tomara um dia que seja, que é a psiconeuroendócrino-imunologia. E aí eu gosto de falar assim, só sei que nada sei, tudo importa. Porque eu amo ver as coisas se correlacionando, sabe? Todas as áreas, como que o espírito, a alma e o corpo, como que os traumas emocionais influenciam na vida do adulto, como que as doenças estão muito correlacionadas com as partes emocionais, mas aí eu comecei a cruzar a importância de entender que os agressores ambientais, vírus, bactérias, fungos, protozoários, metais tóxicos, e aí eu tipo pirei e comecei a ver a obra do Criador acontecendo, e aí eu entendi que a gente no mundo, né, quem começa a estudar integrativa, acontece uma batalha dentro do mundo da saúde, que era, na verdade, no mundo, tem um modelo que diz que está curando, mas não está curando não, só está remediando, e do outro ponto tem a galera que entendeu. E aí eu percebi que isso tudo estava rolando no mundo espiritual ao mesmo tempo. E aí aconteceu uma grande conexão dentro da minha mente aí. E não tem como ser mais a pessoa lá do passado, né? Porque de fato a minha expandiu. Então eu me dedico muito a entender as causas, sabe? De conectar o quanto a pessoa está passando espiritual, o quanto é emocional,
o quanto é nutricional, o quanto é biofísico, o quanto é comportamental, de herança da família. Então eu trato o indivíduo como um indivíduo mesmo, sabe? Como um indivíduo. Eu amo ver padrão, assim, enxergar os padrões. E aí, conforme a gente vai estudando também a parte espiritual, vai entendendo que... aí eu tenho um conceito, cara, que eu não acredito na doença. E por que que eu não acredito na doença? Porque quando eu estudei muitas religiões, mas quando eu entendi o que Jesus fez na cruz, que ele levou toda a enfermidade, ele levou o pecado e os pecados, aí eu entendi que aquele que crê nele, ele levou as doenças. Então, se uma pessoa está doente, é porque faltou governo. Então, tem pessoas que sofrem espiritualmente, mas tem pessoas que faltam governo na vida dela. Então, está faltando um hábito, ou inteligência emocional, ou espiritual, ou está faltando tomar água, ou está faltando fazer cocô, sei lá, qualquer coisa. Então, um papo como o nosso, assim, eu percebo que esse é um papo da integrativa. Porque muito das integrativas do que fala hoje em dia é apenas fazer soroterapia, apenas É. passar soro terápicos ou passar suplemento e dizer que isso é integrativo. É uma janela da integrativa, né? E digamos que eu acabo usando o nome psiconeuroendócrino imunologia para chocar mesmo. Para mostrar até, na verdade, eu queria falar assim, a integrativa é muito mais. Tipo, é isso que eu faço, sabe? É muito mais, tem que acordar do indivíduo em todas as áreas da vida dele, né? Então eu faço isso aí, eu gosto de conectar as coisas, sabe? Gosto de ver o ser humano por inteiro, assim. Eu gosto de ver... Acabei ganhando uma habilidade de ver os traumas das pessoas, sabe? Por ter passado muitos traumas, né? Por ter, assim, a minha história não tive a presença do meu pai, a história, eu sempre conto isso nas redes sociais, né? Agora, mas de repente para o seu público, isso acaba muita gente conectando, né? Eu sou filho do adultério, então não tive a presença do meu pai, nasci num bairro muito violento, então isso fez com que eu gerasse muita empatia para as pessoas e comecei a entender que um ambiente na infância hostil lesiona o cérebro. Então eu comecei a estudar Uhum. muito de neurociência porque eu descobri que eu estava com o cérebro todo ferrado. Então, na verdade, assim, resumindo, né, eu comecei a estudar para me curar. Sim. A real é essa, assim. E aí eu costumo dizer para qualquer pessoa, se você quer escolher um bom profissional que vai te acompanhar, pergunta o quanto ele se ferrou, cara. Tipo, o quanto foi doloroso, qual que é a trajetória de vida dele, que aí isso vai fazer com que você vai perceber se ele vai ter empatia para cuidar da sua vida ou não. E, e, Exatamente. e você, Carla, me conta aí, como que, pro meu público aí que tá te conhecendo, que tá te vendo agora, me conta aí, como que você faz? Hum, Então, nessa parte emocional, eu também fiz uma especialização na área de psicanálise que clínica, né? legal. Mas fiz a constelação familiar, mas nunca atuei como consteladora. Eu fiz para conhecimento mesmo, né? Fui para Curitiba fazer o curso muitas vezes, algumas vezes e tal. E não tem como você tocar no outro sem entender um pouco do emocional. E a gente tem os nossos traumas que eu consigo identificar meus traumas hoje, muitos deles ainda não curados, né? Eu sei que é difícil fazer esse movimento. E a gente está sempre na busca de tentar se realinhar, né? Você veio do relacionamento de adultério, eu vim do relacionamento que eu não sei qual, porque eu não tenho, na parte genética que a gente estuda tanto, que a gente está tanto ali, né, debruçado nos livros, né, vamos pegar a Guyton e tal, para entender essa fisiologia celular, o que você carrega na sua genética. Graças a Deus eu cheguei ao entendimento que a genética ela carrega aí 20%, 30% no máximo, né? O restante a gente modula com o ambiente, mas esse modular com o ambiente fica alguns traumas lá atrás que a gente tem que modular também. Então, assim, eu vim de algo que eu não sei qual, porque eu também não sei qual que é a minha origem, né? Familiar. Eu não conheço pai, não conheço mãe, fui adotada pequena, e eu sei que isso me traz alguns gatilhos de trauma até hoje, né? Mas hoje eu tenho consciência que aquilo ali é um despertar.
né? Eu tento falar assim, não, isso aqui eu sei que mexe comigo lá atrás, então eu consigo identificar, muitas vezes não trabalhar da forma correta, mas a gente precisa muitas vezes do outro profissional para poder ajudar mesmo, né? Porque mexer com a gente mesmo é muito difícil. Mas a gente se autocura também, porque eu acredito assim que a gente tem que ser o nosso próprio médico. Eu não estou falando que o paciente que está nos assistindo aqui ele não possa se curar, ele tem todo o direito disso. Porque o conhecimento está disponível no universo, capta quem quer. Você pega um conhecimento, né, de tudo que está jogado aí na internet aí, que vem baseado mais ou menos nisso que a gente está falando, o paciente mesmo daqui a pouco está dando aula, né? Todo mundo tem consciência para poder despertar e tem também inteligência. Não existe ninguém burro. Às vezes eu sou ignorante numa área que o outro não é, né? Não é questão de burrice. Então todo mundo pode aprender. Aprender porque assim, eu me considero até meio que autodidata, porque quando eu já estava, vamos colocar no terceiro ano da faculdade, eu já sabia muita coisa que o pessoal estava explicando lá. Porque eu comprei livro de gaita e fui estudar. Então eu tinha que tampar alguns buracos dos meus traumas. E o estudo foi uma coisa que me direcionou bastante. Né? Então a gente acaba acoplando em algo. Né? Hoje eu tenho 3 filhos, super saudáveis, lindos, maravilhosos, e é o que eu conheço de família genética. Né? São os meus laços de DNA que a gente estuda na escola, está aqui nos meus 3 filhos. Mas eu tenho uma família maravilhosa que me dá todo suporte e apoio, né? Desde pequena. E então, e a vida continua. Acho que a gente veio aqui para deixar a espécie mesmo, para proliferar, né? E deixar a nossa evolução. E a partir disso é com a nossa prole, os nossos filhos. Eu escrevi um livro pensando muito assim, ó. Talvez hoje eles não entendam, mas talvez lá daqui 20, 30 anos, o que eles precisarem do que eu aprendi está aqui. É para eles, não é? É para compartilhar com quem queira aprender, com a fala mais natural, mais normal, né? Então, acho que é isso a vida, né? É um compartilhar, é um ganhar de conhecimento um com o outro. Que legal, você fez um guia para os seus filhos. Um guia de saúde para os seus filhos. Mais ou menos isso, para quem quiser, né? Mas focado assim, que eles entendam o que que a mãe deles pensou lá atrás. E hoje eu não tenho medo de colocar a mão no paciente, que eu acredito que você também não tem. A gente consegue ajudar de diversas formas, né? Dependendo da abertura do campo daquele paciente ali, a gente realmente alinha ele. E o que ele estava sentindo de dor vai embora, o que ele estava sentindo de cansaço vai embora, o nome da doença que ele tem vai embora, né? Porque o nome da doença, para mim, não vale muita coisa. O paciente chega e fala, eu tenho artrite reumatoide. Para mim, tanto faz qual é o nome da doença que colocaram. Quero saber quais são os sintomas que ele está tendo e todo esse lado desse contexto. Quando você falou do todo, que você aprendeu com o veterinário, eu sempre falo assim, ó. Eu tenho alguns médicos que eu tenho confiança, né? E eu brigo assim, ó. Se eu passar mal, pelo amor de Deus, ou me leva para fulano, para ciclano aqui perto, ou então me leva para o veterinário. Porque ele vai saber me diagnosticar o que está acontecendo se eu estiver fora de mim. Porque ele entende o que o paciente dele tem sem o paciente É, falar. Ele tem que descobrir. é verdade. É O verdade. conhecimento da veterinária é fantástico. Eu acho muito mais profundo. Eu assisti muita aula de veterinária na faculdade. Eu ia como ouvinte na aula de veterinária, no campus da veterinária, porque eu queria aprender aquilo ali. Para mim é tudo igual. Bicho, planta e gente. O que vai diferenciar é a quantidade de cada elemento, né? Elemento químico ali da tabela periódica, né? Que a gente falou aí dos gases, o que vai diferenciar isso. Mas a evolução de um fungo, de uma bactéria, né? Como combater, tem muita correlação. E o bicho é muito bem estudado, né? Eu fiz a parte de biologia, na época me cansei muito, porque eu estudava peixe, 6 meses só de peixe, peixe, peixe. Mas eu vi o tanto que o bicho tem a ver com a gente. É tudo muito parecido, né? As intoxicações, os bichos que dão em gente, que dá em bicho, que leva a gente a adoecer por o nome das doenças, né? Que você vai pegar uma quimioterapia, dentro dela tem um antirretroviral, tem um antibiótico. Peraí, então dá bicho em bicho, dá bicho em gente. Então, É, esse terreno, às vezes, é mais assertivo do que tratar só o nome da doença, que tem um protocolo definido. isso é muito real, né, Carla? Essa questão de tratar o terreno biológico, desse entendimento. Essa acho que é uma coisa interessante, até para a gente conversar, para quem está nos ouvindo,
sobre o que é o terreno biológico, tratar o terreno biológico e parar das pessoas irem atrás de nomes de doença, né? Porque até a última vez que eu vi, tem catalogado 12 mil doenças. 12 mil. E aí, o que eu fiz nesses últimos tempos? Eu cataloguei, 40 pontos de perda de energia. Então, dentro de 40 pontos de perca de algum tipo de energia, seja ele espiritual, emocional, seja ele dentro da parte neurológica, seja ele da parte endocrinológica e imunológica, eu pontuei 40. Mas aí você falou uma coisa que é muito boa, né, sobre o terreno biológico, o bicho da doença em bicho, né? Sobre esse entendimento, porque ele também perde campo biofísico, né, o bichinho, né? Ele também tá, Eletricidade, né? ele também tem uma coisa, assim, me veio na cabeça para as pessoas também até entrarem junto com a gente no assunto. Tem um documentário que chama O Futuro Roubado. Eu não sei se você já assistiu. Não, não assisti. Poxa, então é biologia Vou pura. anotar. E aí é um documentário da década de 70, onde eles mostram que alguns jacarés na Flórida começaram os jacarés machos começaram a botar ovos. E aí eles foram ver o que estava acontecendo, porque eles estavam num rio onde era despejado muitas substâncias tóxicas, né? E eles começaram a enxergar esse padrão em várias outras cidades acontecendo, em outras espécies. E aí eles falam de futuro roubado, que quando o corpo ele é agredido pelo ambiente tóxico, o homem diminui absurdamente a quantidade de espermatozoide. E eles vão explicando através dos xenos bióticos, né, das interferências nos receptores endócrinos, né, dos receptores. E aí esse é um documentário que fala muito sobre isso, sobre o terreno biológico. E aí tem uma coisa, o Fernando pediu para eu preparar um conteúdo para falar, né, para ele. E aí eu estava estudando e resolvi um pouco além. E dentro desse terreno biológico, eu fiquei estudando, e aí você falou dos peixes, né? Me veio na hora, porque uma das matérias era na Inglaterra, isso foi de 2013, acho que se eu não me engano foi isso, onde 40% de toda a água da Inglaterra está contaminada com cocaína. E aí os peixes começaram a mutar e começaram a ter as mesmas doenças dos humanos. E aí você falando sobre isso, né, que o bicho da doença de bicho, né, e aí você falou do peixe, aí na hora que você falou do peixe, eu já vi a foto do peixe aqui na cabeça tendo sarcoma, e aí eu falei, nossa, é muito real. Então, esse terreno biológico, ele acontece em todas as áreas, né, que me diz aí, que você pode, dessa parte do terreno biológico, e seu olhar de bióloga, que essa é da área, né, quando o Claude Bernard, um biólogo, Aí eu rascunha gosto essa ideia aí. mais da área da biofísica para pensar isso, sabe por É, quê? Porque eu acho que é uma troca de energia. Os bichos, para adentrar dentro da gente, o campo estava aberto. E muitas vezes esses bichinhos, eles são do nosso bem. Por exemplo, uma E. coli, ela coloniza naturalmente nosso organismo para ser uma doadora de energia, né? Uma cândida altas, ela, muitas vezes, na verdade, a gente já nasce com candidíase, com cândida intestinal, e ela é um fungo benéfico ao nosso organismo. Só que a gente vai roubando energia dos nossos bichinhos benéficos pela alimentação inflamatória. Eu adoeço eles. E eles, por questão de sobrevivência, começam a me atacar. Viram um patógeno. Porque eu adoeci a minha flora. Então, o que eu vejo é uma descompensação eletrônica mesmo, uma troca de energia. A gente precisa trocar para todo mundo sobreviver. Só que o que acontece? Essa interferência vem fazer o quê? Um doa mais, rouba mais o outro. E nessa descompensação, alguém vai sair lesionado. Normalmente, o ser humano vai sair lesionado porque a nossa troca de energia externa também é muito grande. Então, a gente vai trabalhar a menos 40 milivolts ali, ou uma hiperfunção muito grande também, por tentativa de sobrevivência. Então, eu acho que o campo eletrônico, ele faz parte de todos os processos orgânicos antes de eu chegar ali, na proliferação celular, né? Porque tem que ter a comunicação, essa comunicação do bichinho proliferar, né? É tanto energético que o bicho vai proliferar na época
de virada de uma lua, por exemplo, né? Porque ele faz parte do ciclo da natureza. Nós, seres humanos, estamos tão desconectados da natureza, né? Do nosso ciclo circadiano, do nosso relógio biológico, que a nossa biofísica não é mais compatível com a natureza. Você pegar uma menina que toma um anticoncepcional, não faz mal. Eu vejo profissionais falando que não tem problema nenhum. É óbvio que tem, isso rouba minha carga eletrônica, é uma medicação que me rouba. Uma menina com 14 anos que começa a tomar para espinhas, ela não está mais no ciclo natural com a natureza. A biofísica dela não é mais compatível com a virada do processo, né? São 28 dias de ciclo menstrual, são 4 viradas de lua, né? São 28 dias até chegar ali, ó, na vinda, né? Da menstruação da moça. E ela não consegue mais ter esse fluxo. Ela ou é de mais, ou é de menos, ou é fora do padrão, e ela não consegue também nem fazer, por exemplo, engravidar, ou fazer uma tabelinha, por exemplo, correta, até porque ela saiu do ciclo natural do planeta. E a partir do momento que a gente desconecta total do planeta, que a gente não aterra a nossa energia, não libera, né? O nosso campo energético com a natureza, a gente entra em descompensação com os nossos bichinhos e eles começam a evoluir e tomam conta do nosso organismo de uma forma patógena. E aí vem o nome das doenças. Por exemplo, né? Quantos tumores tem a ver? Total, né? Total. Essa parte biofísica, pena que é muito pouco, por exemplo, eu na faculdade tive, né? Eu tive um módulo de um ano inteiro, né? E era um ano onde eu tava cruzinho no primeiro ano, assim, sabe? Era o cérebro com pouco entendimento, ainda não tinha conhecido o Larry Ribeiro, né? Então, para mim, ali a biofísica estava incognoscível, estava mais assim, falava, não, esse negócio é legal, mas não é prático, né? Eu não consigo usar ela na prática do dia a dia. Então, eu acho que essa é uma coisa muito legal, de transferir o entendimento do campo, do terreno biológico, com essa parte biofísica, para o dia a dia, né? O que essa pessoa... que você costuma explicar para os seus pacientes, assim, ele que está chegando a primeira vez, sobre o campo biofísico, que ele está com o campo aberto ou não está com o campo aberto, que ele deu margem, que ele perdeu a eletricidade? Eu sempre mostro que existe um batimento, né, uma vibração celular em cada célula. Por exemplo, uma célula do fígado hepatócita, ela vibra a tantos hertz em média. Se ela tiver a mais em hiperfunção ou hipofunção, aquele órgão está em desequilíbrio. Então, o que eu levo para esse paciente é a ideia que ele entenda que os órgãos dele têm que estar numa coerência vibracional. A partir do momento que aumentou demais essa polarização, essa energia, ou diminuiu, ele está tirando carga de outro órgão, ele está roubando de outro órgão. E aí entra no contexto do todo. Não é um órgão que vai desequilibrar. Um pode ter um sintoma mais forte, mas é todo o organismo que vai entrar em uma descompensação eletrônica. O difícil da nossa área que eu vejo, principalmente das formações dos cursos de biofísica, é que o pessoal às vezes sai um pouquinho desse contexto, né? Catedrático mesmo, porque isso é matemática, a matemática ela não falha, e entra muito no campo esotérico muitas vezes, e isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento, né? Porque os próprios pacientes eles se fecham para isso, e não tem nada de esoterismo nisso, isso é uma realidade, da mesma forma que é uma realidade a gente ser o ser biofísico, a gente ter o equilíbrio mental, físico, social e espiritual, é uma realidade, isso não tem nada de fora de um padrão, né? Eu tento mostrar para o paciente que essa coerência ela tem que existir no nosso organismo, porque alguém tem que tirar carga de alguém, e um órgão também tira carga de outro, é um sistema de compensação, né? E a gente faz avaliações biofísicas, eu faço a biorressonância, da mesma forma que você faz um scanner no carro para saber qual peça que está ali fora do padrão de vibração, que é o que o scanner do carro faz, que o mecânico passa, a gente também faz no organismo do ser humano, para ver qual órgão que está em descompensação. Por isso também que a própria ressonância, a ultrassom, tudo baseado em ordem física, de som, de frequência eletrônica, captando do seu corpo um som. E seu corpo emite som e emite luz, né? A gente é luz e som. É verdade. E gases. Exatamente. E por isso a explicação do arco-íris, nosso corpo emite luz do arco-íris do mesmo jeito. Você pegar um fogo de artifício, por exemplo, na cor azul, ele tem mais compensação do gás carbono, por exemplo.
Então, se eu tenho a troca eletrônica ali do carbono com o hidrogênio, eu faço faísca dentro de mim, né? Eu faço luz. Nós somos luz mesmo, né? Isso é bíblico. É, tem um biofísico alemão, Fritz Popp. Ele é um grande estudioso da água, né? E aí ele mostra que as mitocôndrias elas acabam se aproximando do DNA, porque a voltagem da eletricidade mitocondrial, elas abastecem o DNA e do DNA vai sair luz. Então, o DNA é uma lâmpada e a mitocôndria é uma usina. E aí o que mantém o funcionamento do corpo, né, segundo Fritz Popp, é o quanto de luz o corpo emana, né? Então, tem a ver com essa parte biofísica aí, né? Então é Total. incrível cuidar das mitocôndrias, né? Quanto mais É cuidado, maravilhoso, né? mais poderoso é o quanto de luz nós vamos emanar, né? E a nível de DNA. Então, é que eu acho que é interessante, Carla, da nossa parte, a gente passar essa informação para as pessoas. A gente está usando uma linguagem bem bacana para que as pessoas entendam a magnitude do que é o templo do nosso corpo, né? Que é o templo do Espírito Santo. E que tudo tem explicação, que tudo se encaixa, tudo tem entendimento. E aí é interessante explicar a parte biofísica, consciência, para não entrar no campo do esoterismo, né? Porque o que eu percebo é que quem não tem muito estudar mesmo, sabe? Quem não estuda, quem não coloca a mão na massa, sentar a bunda mesmo, ele acaba jogando por esoterismo, porque ele foi preguiçoso. Então Sim. ele começa a inventar umas coisas, né? Então, estudar mesmo a biofísica tira as pessoas do campo do esoterismo e traz para ver que é uma realidade física mesmo, que é calculada, né? Que é matemático. Então, eu acho que esse é um assunto bem legal. Então, eu percebo que a gente está nesses limiares, né? Onde fica cartesiano demais, aí as pessoas caem no modelo médico tradicional, ou na outro ponto, que acaba estudando pouco e fica esotérico demais, né? É, Então, não tem um equilíbrio, né? então Acaba tomando partido por um lado que talvez nenhum dos dois tenha uma compensação. Entra totalmente desequilíbrio. E assim, eu acho tão bonito que nosso corpo não emite só os. É que Deus é tão perfeito, porque para mim a ciência, a Bíblia, ela é uma ciência mesmo, né? Total ali. Ali é o melhor livro científico que tem. Nós temos 5 sentidos, né? aham, Olfato, paladar, a visão, a audição. Então a gente cura pelos 5 sentidos e adoece pelos 5 sentidos. A gente adoece pelo que a gente escuta, né? Pelo que é profanado, que a gente pega dessa energia, né? Pelo que a gente fala, pelo que a gente vê, pelo que a gente põe na boca, né? E pelo que a gente pega. Então, tudo é uma troca energética mesmo. Então, são as formas de adoecimento. E a forma de cura também. Você tem como tratar com uma cromoterapia. Olha que maravilha que é quando sai um arco-íris. Todo mundo fica encantado. Algo tem diferente naquelas luzes ali do céu. É um encantamento muito grande, né? O sol é uma luz que cura, né? Ele irradia. Eu lembro, minha filha era bem pequenininha, a gente viajava. Estava viajando de avião e ela virou e falou assim: Ah, mãe, eu descobri por que, que a vitamina D chama D. É porque é D de Deus, né? Então, é uma visão bacana de uma criança, né? Chegar a um entendimento desse, porque é uma verdade. É uma luz divina que vem para nos alimentar, para nos gerar energia, né? Como se fosse carregar a nossa bateria. A gente carrega através da sonorização também, não é? é verdade, porque se parar e ver o que ela falou, né, é muito incrível, porque os alimentos, eles só são alimentos porque eles carregam energia biofotônica, né? A fotossíntese, né? A fotossíntese nada mais é do que energia fotônica, né? Do Sim, que do que é um alimento, um legumes, ele é um aglomerado ali de partes de carbono e seja outras coisas minerais, mas só foi possível porque tem energia fotônica ali, né? Só foi possível porque tem energia solar dentro dele, né? Então nós tecnicamente nos alimentamos de sol, né?
O tempo todo. E aí eu vou para a área da estética e eu tenho que falar para o meu paciente usar protetor solar. Ou me desculpe, eu não dou conta de trabalhar nesse campo. Se as pessoas estão com manchas na pele, eu acho que talvez é o tanto de produto mesmo químico que elas estão usando, inclusive um deles é É esse. verdade, né? É verdade. E que legal mesmo esse assunto de desmistificar a nossa ideia para aqueles que estão nos ouvindo aqui. Eu digo, a gente agradece por vocês estarem aqui, né? A gente transbordando aí na vida de vocês. A temática essa, é esse campo do mundo espiritual e como a ciência, de fato, explica como tudo isso está acontecendo, né? À medida que alguém cresce em entendimento e sabedoria no estudo, por exemplo, do DNA, não tem como não encontrar a obra divina estudando ali, né? O DNA. Você vai se aprofundando e você vai vendo que o nível de organização e que existe uma inteligência organizadora mesmo, né? De fato, a luz traz organização, né? Por isso que diz na palavra que a luz é presença de Deus e a escuridão é trevas, né? Porque nesse sentido que a luz traz energia organizadora para o corpo, né? Ela coloca a ordem, né? Ela tira o caos e faz uma energia sintrópica, né? Que faz com que as coisas se ajustem, com que causem organização. Exatamente. É maravilhoso, né? Eu acho que esse tipo de tema, assim, ele deveria ser discutido em vários cursos que eu participei. Para te ser bem sincero, eu não fiz cursos com essas falas, né? Nenhum. Isso é uma troca de conhecimento entre nós dois aqui. Alguns profissionais que eu troco no privado ou no pessoalmente, mas eu nunca fiz um curso com essa dimensão de entrega, né? Que nós estamos falando aqui. E as pessoas em casa estão tendo a oportunidade de ver e ter um acesso mais fácil que muito profissional que vai lá para o congresso. Eu vou nos congressos de integrativa, acho maravilhoso, mas chega lá você não consegue ver essa dimensão, né? Desse ser mesmo, esse tratamento de dentro para fora e de fora para dentro, né? Quando você pensa em realmente no raio solar, que ele faz bem e não tem um horário correto, ele é bom o dia todo. Se a gente está queimando, a gente está torrando, é porque a gente está intoxicado. E quando a gente começa a desintoxicar e melhorar a nossa alimentação, nem queimar de sol a gente queima, porque eu não tenho um produtor solar na minha casa, nem de Eu moro base na, de eu solar, moro de nada. na, Quando a gente, eu moro na praia também, não tem. Eu moro na praia e não tem protetor solar. quando a gente está desintoxicado, nem queimar a gente queima. É tão maravilhoso que é um tratamento, né? Isso é muito, muito legal mesmo, né? E eu estava me dedicando a estudar, eu gosto demais de estudar mitocôndrias. Eu também E aí, gosto muito. e aí a questão de, quando eu comecei a me dedicar a estudar mais as mitocôndrias, e aí você falou sobre qual é a hora correta de tomar sol. E aí o que trouxe, e lógico que foi inicialmente isso foi libertador, de entender que o melhor horário para tomar sol seria das 11 à 1 ou das 10 às 14 para fazer captação da vitamina D. Mas aí conforme eu fui me dedicando e eu fui estudando, eu vi que as outras faixas de luz são responsáveis para fazer uma melatonina diurna de mitocôndria. Então se a Cada gente hora, não, né? então se a gente não tomar as fases, eu costumo dizer quando alguém pergunta qual que é o melhor horário para tomar sol, eu falo que é que nem telecena, de hora em hora. Então é importante que Tá, você então, um tenha esse, pouquinho. toma um pouquinho ali, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro, porque cada faixa de incidência do ângulo que a luz bate na pele, a gente vai ativar mecanismos diferentes, né? Ó, E deixa as eu. intoxicações, né? Tem até uma pessoa aqui que perguntou, né? Eu uso protetor e tenho manchas. Realmente, ele vai deixar o resíduo tóxico e essa toxina, ao ter contato com o sol forte, ela vai realmente também, né, manchar a sua pele. Só que hoje a estética ela é igual à medicina da doença, porque a gente tem a medicina da saúde, que a gente está falando é a medicina da doença. E a estética, ela também é venda. Eu fiz a especialização, fiz o mestrado em medicina estética e sei que é tudo para vender mesmo, né? É claro que tem coisas que não tem jeito da gente deixar de indicar, que é bacana para o corpo, um resveratrol. Eu amo fazer aplicação de resveratrol nos meus pacientes, né?
que é bem legal, mas se você olhar o contexto no geral, é um comercial, né? É vender para sempre estar vendendo. Eu fico indignada, assim, muitas vezes, de paciente fazer vários procedimentos seguidos como um bioestimulador de colágeno. Fica dando um boom numa célula que está quieta direto. Em vez de fazer só uma vez por ano, fazer de 3 em 3 meses, igual a bula do produto manda. Mais na frente, se ele tem uma tendência ao câncer de pele, é ali que vai despertar, né? E aí a medicina está ali pronta para te tratar daqui a pouco também. Então, uma coisa é completa na outra. Igual o mercado também que te vicia, está pronto ali na frente para te tratar ali com a medicação, né? Então, é tudo um aglomerado, né? Puxa, essa é uma temática, né? Eu acho que esse seu campo da estética é bom conversar, porque assim a minha esposa fala que eu deveria mexer mais com o campo da estética. E aí eu acho que por causa da parte mercadológica, eu acabei pegando um pouco de birra, sabe? E aí eu, lógico, eu abro a minha mente, porque eu falo assim, não, o que importa é o terreno biológico. Se você tiver com o terreno biológico bonitinho, você vai transparecer tudo isso, né? Você vai fazer com que a pele fique mais saudável. Então, a diferença para aqueles que querem entender aqui que a gente está falando, é alguém que está com a casa toda ferrada, com um encanamento ruim, com, com a elétrica ruim e só está preocupado em pintar a casa do lado de fora. Então, Exatamente. o que a gente está falando aqui? Que à medida que você cuida da eletricidade, das tubulações de água por dentro e reestrutura a casa por dentro, a parte de fora vai se manifestar muito mais simples. E vai ficar muito mais fácil fazer qualquer procedimento integrativo na pele, desde que a parte biológica interna, a parte biofísica interna, esteja respondendo bem com eletricidade e recursos. Né? Sim. Mas é o que você disse, as pessoas estão preocupadas só com pintar a casa por fora. Eu acho um absurdo a pessoa ter coragem de colocar um plástico dentro de si. Eu falo, muitas amigas minha, grande maioria tem. Mas a resposta imunológica vai vir. Um corpo estranho que vai sendo atacado, vai criando um biofilme de bactérias, né? Um outro biofilme de células imunológicas ali tentando comer, tirar aquele produto dali, como um silicone, por exemplo, vai ter problema mais tarde, a não ser que a pessoa vai morrer antes disso. Mas se ela tiver vida ao longo prazo, a 10, 20, 30 anos, ela vai ter problema sim. Né? Eu fico morrendo de dó de ver que as pessoas são levadas só pelo físico, né? E isso está fazendo o quê? Uma degradação mesmo, né? Da consciência humana, porque quanto mais coisa externa que eu tenho dentro de mim, mais rouba minha energia e mais eu estou desconectada. Poxa, essa sua fala, eu sinto que abre uma abertura para a gente tocar num outro ponto, né? A importância de cuidar do nosso interior mesmo, né? E o quanto isso é importante e faz tão sentido, falando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, quanto mais a gente cuida de recursos naturais, biológicos, da nossa parte interna, quanto mais a gente cuida da nossa inteligência emocional, né, que é a nossa alma, e quanto mais a gente cuida, né, da nossa inteligência espiritual, mais a nossa biofísica interna vai resplandecer e vai brilhar para fora, né? Então, aquele papo de quando a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa é iluminada, eu falo, não, ela tá bem cuidada, né? Não é que ela tá, é que essa pessoa tá com a biofísica dela boa, porque o DNA dela, de fato, tá emanando muita luz, ela tá saudável, tá tendo uma boa alimentação, ela tem inteligência emocional, ela tem paz de espírito, né? Exatamente. E como, e como essa área da estética me levou por um bom tempo, né, para poder entender e tudo. Também não sou fã de muitos procedimentos e sempre falo para as pacientes, até faço, né? Mas vou te falar quais são as consequências disso aqui. Fica legal na hora, né? Um preenchimentozinho é legal, fica um aspecto bonito, mas você pode ter uma rejeição do produto. Pode acontecer que o seu corpo não aceite daqui a um ano, por exemplo, não conseguiu degradar. Aí você pega uma gripe forte, como está acontecendo aí, a pessoa deforma o rosto todo e não sabe por quê. Porque
está tendo uma resposta inflamatória interna. E aí, tem até uma que comentou aqui agora, falando que ela trabalha dentista, trabalha numa luz muito forte, né? E isso acabou manchando a pele. Infelizmente, também é um outro fator, que também é externo, né? Que é o externo. Mas é cuidar da casa interna, porque se eu tiver mais desintoxicada, até com essa luz eu vou manchar um pouco menos. Uma boa alimentação, hidratação, né? Tudo isso que a gente está falando. Colocar o pé no chão, né? Estar próximo do que é mais natural mesmo, porque senão a tendência é ficar dependente de uma caixa de medicação daqui a um tempo. É verdade, né? E Posso digo, fazer uma pergunta? lógico, 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 Já que é uma troca? lógico. Você acha que vírus, ele tem um campo biofísico, ele é apenas biofísico, ele tem uma criação própria ou ele é criado? Oh, que pergunta boa, né? Na época da Vou pandemia, tomar esse chazinho aqui, tá? tá bom. Rapidinho. Depois eu até conto o Na, que é, hein, gente. na época da pandemia, teve algumas discussões bem quentes em relação a isso, né? Algumas pessoas mostravam que de fato o vírus existia e outros falavam que era só computação, era só dados, era só holograma, no sentido de que era uma tentativa de demonstração. É um negócio, digo que eu vou responder com uma resposta parcial mesmo, sabe, daquilo que eu acredito, porque eu já vi pessoas, uns provando com toda a força que existe e ao mesmo tempo outros falando que isso é apenas cruzamento de dados e informação, que são algoritmos, né? E que de fato nunca ninguém viu nada. E como eu montei um dossiê na época da pandemia, e sei lá, acho que eu li umas 10 mil páginas. Então, conforme eu ia conversando, eu ia me deparando com algumas informações, e cada dia que eu estudava, eu percebia que eu não sabia menos. Porque quando eu achava que eu estava arrasando com alguma informação, alguém vinha para mim e fala: Não, mas dá uma olhada nisso daqui. Aí eu falei: Então agora ferrou. Agora que eu achei que eu sabia de alguma coisa, eu não sei mais nada. Então eu fui chegando em alguns pontos e parece que eu respondi, mas não respondi nada, né? É que a temática de vírus, né? Principalmente depois que eu peguei, tem um artigo que diz sobre a interferência das novas antenas de 5G no que ela faz a nível mitocondrial, né? E aí mostrou que quanto mais próxima a pessoa está do uma 5G, teve maiores casos, né, da pessoa que teve Covid. Então, e as antenas de 5G causam um estresse oxidativo muito grande no corpo, né? Então acaba abrindo o campo biofísico. Então esse é um assunto que eu vou dizer que eu não domino, porque quanto mais eu estudei, parecia que eu sabia menos. Eu falava, agora eu tô sabendo. Aí eu estudava mais um tanto e falava, agora ferrou, parece que agora que eu não sei mesmo. E aí eu vou te devolver a pergunta. De repente você vai contribuir. Então, eu também fiz um dossiê na época, no início da pandemia. O único médico que me ligou, que eu mandei para vários, que entendeu mais ou menos o que eu estava dizendo, foi lá em Ribeiro. Tive uma conversa de 30 minutos com ele no telefone, mostrando o que eu estava vendo dentro daquilo ali, né? Mas eu acho muito estranho, porque eu trabalho com microscopia. Você também deve atuar com microscopia de Eu, campo eu, escuro. eu não tenho não, mas eu entendo. Então, Eu não... é muito interessante você não conseguir ver uma estrutura que mexe toda no corpo, né? Para mim, eu vejo como uma eletrofísica mesmo, algo não É, tão natural assim. Eu não consigo enxergar como uma naturalidade algo que não tem uma liga, né, de aminoácidos, de uma criação assim. Então, aí você faz lá um exame para saber se tem, você faz uma resposta imunológica do seu corpo, você pega ali o RNA, que também pode ser uma massa de criação. Então, assim, eu acho complicado também. Eu preciso estudar mais para poder entender que também. legal. Mas não me sinto muita vontade de dizer que é uma coisa que está disponível na natureza e É. não sei, eu acho que tem mais coisas aí para a gente descobrir, só daqui uns 20, 30 anos a gente vai saber o que Quando, aconteceu no mundo. quando me fizeram essa pergunta a primeira vez, quem fez essa pergunta foi um alemão e que mora no Brasil há muito tempo, né? Então ele fala português super bem e ele me mostrou alguns dados de alguns cientistas da Alemanha que ele mandou e-mails para os maiores centros de núcleos de estudo do mundo todo e ninguém conseguia rebater eles.
E aí, na época, eu falei que tinha, sim, porque eu tinha visto alguns médicos bem conceituados a nível do Brasil, mostrando que tinha análise de dados. E aí ele falou assim, não, isso é só algoritmo. Aí foi onde eu falei que eu achei que eu sabia alguma coisa e que, de repente, eu comecei a perceber que eu não sabia mais nada. E aí, estudando a história, Preditivo, né? toda vez que surgiu alguma coisa de vírus, ou seja, da gripe espanhola, ou seja, de vários surtos, foi toda vez que teve alguma tecnologia vibracional na Terra. Então, quando surge a gripe espanhola, foi quando surgiu o rádio. E aí, consecutivamente, toda vez que surgiu o entendimento de um vírus, foi toda vez que surgiu uma nova tecnologia de rádio, depois a primeira comunicação dos rádios aí foi o 2G, depois foi o 3G, depois foi o 4G, depois foi o 5G. E cada vez que trocou de tecnologia, de energia de frequência, surge um novo vírus. E, e, e aí, Não existe tratamento aí, para vírus, né? aí, assim, tem um livro muito bom, agora eu não vou lembrar o nome dele, foi de um cara do CDC dos Estados Unidos que fazia levantamento de dados sobre as respostas imunológicas depois de vacinação, né? E aí ele achou uma lacuna, um número que era após vacinação de herpes, e aí virava. Oh meu Deus, tá me vindo um nome aqui. Daqui a pouco vem. E aí ele falava assim, tinha uma tendência de fazer uma vacinação e surgiu outra coisa. E aí quando ele viu que quanto mais dava essa vacina, pior era estatisticamente. E aí na hora que E ele parece que é o apresentou que está acontecendo agora, né? e aí e quase ninguém fala desse cara. E é um dos melhores livros que tem sobre esse assunto. Eu quero E depois. na hora que ele mostra esses dados, ele já foi mandado embora imediatamente. Sim. E aí ele tem E um não... livro ah, com 400 artigos científicos mapeando todas as vacinações em todo o planeta Terra. E aí ele mostra que toda vez que aconteceu isso, deu ruim. uhum. E, Na microscopia, sabe o que que eu vejo assim? ah, Eu vejo uma bagunça celular mesmo. A gente vê que dá uma desestruturada. Mas eu acredito que é até um nível mitocondrial mesmo, a ação do vírus. Eu não acredito que seja só nas organelas ali, da forma que é colocada ali no nosso DNA. Eu acredito que é mais mitocondrial até. Por isso que medicação muitas vezes não sabe o que usar. O que que trata a hepatite? Não sabe, não tem uma medicação específica. O que que trata uma herpes? Ah, tem um tal medicamento aqui, mas também é repouso e fica quieto. A dengue, repouso e fica quieto, né? Que ainda não existe assim, mas na microscopia, eu vou te falar porque eu tô aqui, ó. Eu acredito que eu até esteja com um vírusinho. Meu campo abriu. Talvez porque a imunidade baixou, tô dando mamar, né? Campo energético também pode ser que eu estava vibrando mais baixo. Mas eu acredito que eu tô com um vírusinho aí. Eu tô aqui tomando um chazinho aqui, que vem com anis estrelado, né? E sucupira, para tentar dar uma rebatida, porque algumas pessoas próximas de mim estavam positivas. E eu senti um pouquinho de coriza, um enjoo no estômago, né? Um estado meio que febril esses dias. Eu falei, ah, peraí, ontem. Falei, não, esse negócio tá errado, né? Mas eu tive que cuidar de pessoas que estavam próximas a mim. Então, a gente está disponível a isso, né? Familiares. Então, eu estou aqui tentando levantar um pouquinho, mas para mim tá tudo certo. Mas o campo abriu. E no microscópio, quando eu tiro sangue, quando eu tirei meu sangue, tudo, né? Eu vejo uma bagunça celular, porque é como se fosse assim, as hemácias, elas perdem a sua, sua rotação correta e elas começam realmente a se juntar, porque a parte eletrônica ali, os elétrons, os nêutrons e os prótons, tem que estar um roubando carga da outra. Está faltando algo. Então tem que ter uma juntar na outra e roubar a energia. E aí a gente fica como cansado, fadigado, né? Eu não tô dessa forma, cansada nem fadigada, tô aqui conversando normal, mas a maioria das pessoas realmente acabam prostando mesmo por dias, né? Então eu acho que existe uma frequência aí por trás dessa olha, característica viral. eu, eu, eu gostaria de afirmar isso, né? Só que afirmar é um negócio complicado. E você acredita que
de ontem para hoje, eu senti vontade de espirrar mais. Tipo assim, É, eu dei uns 10 espirros de ontem para hoje. E eu tava parece que tem algo solto com no ar, em todos os lugares. A minha e, preocupação agora é o pós-carnaval, né? é, Quando as pessoas aí, chegarem, quando a gente começa a falar em frequências e vem antenas HARPs, aí o negócio é mais. Ou da própria. mais profundo. pró- das próprias empresas de telecomunicação e do próprio sistema de telefonia, dependendo da marca, eles se comunicam por frequência, né? E, Sim, e aí, se for quem estuda minimamente biofísica e vai para mecânica quântica, e aí fala que tudo é energia, frequência e vibração, e que a 10 a menos 16 tudo vibra, então aí a gente começa a mudar esse cenário, né? Será que esse negócio não é um holograma? Será que ele não é um holograma que faz alteração vibracional no nosso corpo e ele se comporta e depois ele se materializa, né? Aí é um papo de doido quase, né? é, Que uma substância frequencial ela pode vibrar e ela criar formas, né? exatamente. Mas tem muito sentido, né? E eu acho que as pessoas aqui que não são da área, tudo, estão entendendo mais ou menos o que a gente está querendo dizer, querendo demonstrar, né? Sim, Que não é tão simples assim, mas ao mesmo tempo, se você tiver um raciocínio lógico, que a gente precisa de ter lógica, e o que as pessoas não estão tendo é lógica. Está tendo é, lógica em nenhum sentido, ainda mais na área da saúde. A gente vê tanta deslógica na nossa prática, né, do dia a dia, de pessoas que vêm de outros profissionais com uma deslógica total. E é muita judiação, né? A população fica à mercê. Eu conheci o Dr. Carlos Orozco, ele é um dos maiores estudadores de. Depois eu vou te mandar uma fotinha de uma conversa nossa, que eu não sei nem como que essa conversa evoluiu tanto. Nós paramos de conversar já era de madrugada em Portugal. Nós nos encontramos no hotel. E ele é um físico, ele é médico físico, e ele trabalha com campo vibracional, o Dr. Carlos Orozco. Nós temos uma conversa ah, muito profunda, eu aprendi muito com esse mestre. ele, sei quem é, É, sei quem é. ele é um grande pesquisador Ele é dos mexicano, não é alguma coisa 5G. assim? Ele é, Ah, ele tem várias, ele é ele morou em mexicano. vários, é mexicano e morou em vários países, não é um negócio assim? Já, sim, sim. Ele, Maravilhoso. Uma ele experiência trabalha fantástica. com energia escalar, né? Trabalha com energia escalar, Exatamente. sei quem Nós é, temos sei. uma energia também que a gente mal fala, né, dentro da área da medicina, que ela já é muito utilizada em vários, até na estética a gente usa, que é energia plasmática, né? O plasma. Então você tem energia que cura, e dependendo da intensidade você adoece. É tudo Esse, matemática. esse é um papo, como que a gente vai tentar explicar isso para quem tá? Ó, é assim, para vocês entenderem. Que de repente quem é, que tem alguns que já sabem, outros querem entender. Imagina uma taça, aquela taça de cristal, quando um tenor manda uma nota e ela entra no mesmo nível de frequência da taça. Essa taça pode quebrar e romper. E o que a gente está falando aqui é que as frequências a nível lá de biofísica pode acontecer a mesma coisa no nosso corpo. Então, ao mesmo tempo que uma frequência, se ela entra em ressonância simpática, ela pode construir o corpo, ou se ela entrar numa dissonância, ela pode destruir células. Então, uma das perguntas aqui, né? Como podemos fortalecer para evitar a ação desses vírus quando há uma mudança de frequência? São muitas coisas que a gente pode fazer, desde conduta simples de tomar uma água e se expor ao sol, que é receber frequências fotônicas, a desde um exemplo que tem do Dr. Hammer da Nova Medicina Germânica, que ele descobriu uma música que deu muito certo, que várias pessoas se trataram ouvindo músicas. Então, o campo de estudo de frequência, alguns até falam que quando você toma um suplemento, sei lá, de zinco, de selênio, de magnésio, na verdade você está tomando cápsulas de frequência daquela substância, né? Tem um pó ali, mas nada mais é do que um pó que carrega uma frequência de alguma coisa, né? Então, esse assunto da biofísica de frequência e mecânica quântica, né, e biofísica, é... e aí se eu for falar energia plasmática, energia escalar, é um papo que se não tomar cuidado vira esotérico, né? Facinho, né? Porque a fala fica É, mais
fácil. Porque aí quem não entende leva para o esoterismo, né? Não cai nos números, né? Aí tem que tomar cuidado, porque... E eu vou dizer que, assim, durante um tempo, cara, eu estudei muito, 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 e aí eu parei de falar, porque eu me encontrei com quase ninguém que estava estudando, e aí eu vi o esoterismo, e era um movimento que eu participei, que é o que eu tenho falado nas minhas lives diariamente, que faz parte do movimento New Age, que é uma galera que acha que está no caminho certo e está todo perdido, que foi para o mundo esotérico, né? E aí é fácil, fácil, fácil. Eu Que não conheço falam de o Jesus, né? Holotester. O Holotester não é esse que não é disso daí? Você conhece o Holotester? O Holotester, ele é tipo a pendulação, não é pêndulo? Acho Eu que ele é acho como se que fosse um pêndulo. é É para puxar o campo o magnético, acho que é Holotester isso. eu tenho um. Conheço sim. É que eu acabo falando só biorressonância. Ele É, acaba medindo frequência e vibração. Eu tenho um Holotester, eu uso ele. É que eu tava, enfim, acabei falando só biorressonância, até esquecido que o nome dele é é Holotester. o pêndulo. É porque eles falam, eu também não, quase não conheço como Holotester. Para mim é um pêndulo. É o pêndulo. É. No final tudo é energia, frequência e vibração. Só que tem que lembrar que quem está avaliando uma pessoa, a frequência do outro, isso diz no livro do Dr. David Hawkins. E se a pessoa não tiver boa vibração, ele dá falso positivo ou falso negativo. Então E ele tem rouba a testes. energia ainda, né? Então você tem que escolher muito bem com quem você vai medir, vai fazer biorressonância, porque senão pode sair tudo errado, né? É um campo interferente no outro, né? É tudo física. Por isso que assim, é um negócio muito sério, né? E aí, de novo, se não tomar cuidado, vira esoterismo. Total. Muito fácil. Fica muito, muito, assim. Então eu hoje, por causa até de uma escolha de conduta, eu não queria falar a palavra religiosa, né, porque pode soar como outro contexto, como um modelo de vida, de lifestyle de vida mesmo, eu tenho até tomado cuidado. Por exemplo, por que eu abri para falar esse assunto com a Carla? Porque eu sei que ela estuda biofísica. Então a gente pode falar isso biofisicamente, né? Pode falar isso cientificamente, porque senão cai num contexto esotérico. E aí, para aqueles que não querem entender, assim, a parte esotérica é quando a pessoa não prova e ela começa a falar de coisas ocultas do que ela está falando. E aí ela já começa a misturar um monte de coisas e aí perdeu o fio da meada. E com muita Mas esse é um assunto bom. facilidade, né? Acaba se entrando nesse campo. E eu sempre tive muito medo das pessoas interpretarem que eu estava trabalhando de uma forma muito. Eu nem gosto de falar a palavra holística, porque eu acho que é Uhum. integrado mesmo, é integral do corpo, né? É, Não é só dizer que é uma terapia holística, porque eu não trabalho com nada fora do padrão da ciência. Para mim, o que eu estou trabalhando, o que eu estou ali buscando naquele paciente é uma resposta fisiológica mesmo, a partir de movimentos biofísicos e bioquímicos, uma junção. Carla, esse foi um dos motivos que eu parei de falar aqui. Assim, lógico, eu acabo falando que eu trabalho com medicina integrativa, mas eu escolhi falar que eu trabalho com um método que é psico, neuroendócrino e imunologia, justamente para eu não cair nesse ponto aí. Na verdade, é um mecanismo é um escudo que eu uso. E aí Sim. eu me deixo ali quietinho, eu falo, ó, eu mexo com isso daqui, eu faço trabalho com isso e só para não só para não cair numa rotulação, por exemplo, é um nome bonito falar que é holístico, mas se não tomar cuidado, cai na parte esotérica. E é muita gente envolvida, muita gente mesmo. É um mercado que abriu muito, porque tem resultado, né? Tem equipamentos que a gente usa que tem resultado, tem a parte emocional que você trabalha com o paciente. Muitas pessoas acabam entrando nesse campo e acabam tendo resultado. Então, se abriu demais e, ao mesmo tempo, se abriu para pessoas que não têm uma conduta só profissional e uma conduta mais mercadológica também, porque são terapias que agregam valores. Não são coisas, né, tão simples, né? A pessoa acaba virando aquilo ali um mercado de ganho de dinheiro e abusivo. Eu falo que no nosso segmento eu vejo profissionais, né, que o paciente paga assim horrores, é uma judiação. Eu acho que o dinheiro é uma energia como qualquer outra, Aham. né? Tem que ser bom para os dois lados. Se for injusto para um lado e para o outro, não vai dar certo ali na frente.
todos os dois vão sofrer desse corte energético. E muita gente está aí. Eu vejo pela internet profissionais que estudaram na época que eu participava de curso em São Paulo, né? Ajudei em uma pós-graduação de São Paulo também. Vejo profissionais que estão aí, ó, ganhando muito dinheiro. Eu não consigo ver que seja. Eu consigo ver de sobrevivência, sim, a gente consegue sobreviver. Você cobra o que é justo para você, o que é justo para o outro. Não é todo mundo que dá conta de pagar o mesmo valor. Eu sempre tive isso na minha consciência. Tem pessoas que não vão dar conta e elas querem ter esse acesso, né? E aí você vai ajudar até o campo dela, ela entender que ela também vai poder ter um acesso melhor mais na frente, né? Porque ela vai se melhorar de dentro para fora, ela vai mudar o padrão de pensamento, de raciocínio, né? Mas eu acho que tem muito pecado solto por aí na nossa área. Ah, tem. Esse é um tema para até para uma outra live, né? Aí entra na parte de caráter, né? Entra, é uma outra temática. Muito bom conversar tudo isso, cara. A gente, para aqueles que, que estão chegando agora ou que estão nos ouvindo, né? Essa é a nossa primeira live que eu e a doutora Carla estamos fazendo junto. A ideia é a gente trazer um entendimento com clareza e com a linguagem fácil também, né? Para que isso traga que a nossa voz, que aqui o nosso entendimento que está levando para vocês, que leve cura para vocês também. Porque o fato de mudar o modelo de crença e de entender que as coisas são mais fáceis, a cura acontece no modelo de crença. Então, parte do que a gente está fazendo também aqui é que vocês mudem a crença de vocês sobre a realidade da vida das quais vocês estão vivendo. É isso. E sejam responsáveis pelos seus tratamentos, né? Porque o melhor médico que você tem é você mesmo. É se É isso. autoconhecer, conhecer seu organismo, conhecer. Você sabe que uma dor não é normal. Você está sentindo algo diferente, o corpo está gritando, está pedindo socorro, você tem que entender o que é que levou até aquela disfunção ali. E o outro externo, um papel com um monte de número, é bacana, porque você tem uma direção dentro da bioquímica. Mas na biofísica é você que vai saber pegar no ponto certo ali e destravar o que está te levando ao fator de adoecimento, né? Porque trabalhar em parâmetros de laboratório, nem na bioquímica é real, quanto mais quando se fala num parâmetro total, né? Do corpo inteiro do ser. É. Aí junta aquela parte emocional, que é do campo. É biofísico, comportamental, né? E social. E aí, quando fala das interações. Nas nossas interações epigenéticas, né? Daquilo que a gente trouxe, da nossa presença, da nossa ambiência, né? Alguns falam. E alguns estudos mostram que 95% do nosso resultado de sucesso ou de fracasso na nossa vida é determinado pelo ambiente do qual nós vivemos. Então, às vezes, essa pessoa, você que está nos ouvindo aqui agora, você só não está conseguindo melhorar de saúde porque você está num ambiente com mais pessoas, das quais elas estão doentes. E isso cai já numa outra temática, que a gente está vivendo agora um evento de características nacionais, que tem hora que parece que é até internacional, que isso acaba mudando a biofísica comportamental de todas as pessoas, porque muda uma mentalidade, é um outro tipo de frequência, né? É um outro modelo. Então, se você está nos ouvindo aqui hoje, né, numa segunda-feira à noite, eu digo da minha parte aqui também, estou muito feliz por vocês estarem aqui, para vocês estarem prestando atenção e não vendo coisas que não vão agregar em nada, né? Coisas que, na verdade, vão roubar o seu campo eletrofísico, né? Vai fazer com que as pessoas fiquem doentes, né? Estão Então, a perguntando gente está falando... aqui, doutora Alexandre, se a live fica gravada. Se você vai salvar ela Ah, gravada. vou deixar. Tudo bem para você deixar gravado? Então, por mim, tranquilo. O que a gente falou aqui é uma realidade. Não tem nada É a fora do realidade. contexto, né? A gente usou várias metáforas aqui, foi falando de uma forma mais tranquila, mas não... por enquanto, a gente pode falar sobre essas coisas, né? Por enquanto. E aproveitem porque a gente consegue falar. A gente está usando várias palavras aqui, assim, não dá para falar exatamente, ser consciente, falar exatamente o que está acontecendo, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, posso?
Lógico, lógico, lógico. Parece que nas suas lives você está morando num lugar mais rural. Eu moro na praia, mas Ah, moro tá. em um ponto na praia mais afastado. Na verdade, eu moro numa ilha. E aí eu moro dentro de uma ilha, num lugar ainda mais afastado na ilha. Foi um lifestyle, é um modo de viver mesmo, né? Um modo Foi uma de. escolha, Não foi assim, né, mesmo. foi intencional mesmo, né? Eu E fui, por fui, quê? fui Me procurar. conta aí. Eu acho que eu Olha, entendi, mas vamos ver se as pessoas quando também eu, conseguem entender, sim. quando eu comecei a estudar todos esses movimentos de energia, frequência e vibração, é, no, inicialmente eu só estudava Amon, não vou falar o nome inteiro, sei lá que os algoritmos podem pegar aqui. E aí quando eu comecei a estudar escatologia, né? E aí tem uma galera aí dos anjos caídos. Eu falei, o negócio tá pegando, né? O bicho tá pegando. Então eu acabei escolhendo morar num lugar onde eu consigo ter uma vida melhor e falando sobre frequência, né? Então, eu faz 4 anos que eu moro nesse local e, e eu estudei muito. Foi uma jornada muito incrível da minha vida. É uma fase, assim. Tem hora que eu falo que eu achei que eu estar aqui para sempre, mas tem momentos que eu já comecei a receber muito convites e já para outras coisas, né? Então, eu acabei, de uma certa forma, por antecipação, eu sabia que ia ter a pandemia. Então, eu já vim para cá antes da pandemia. Então, eu passei, assim, eu sei que teve pessoas que perderam seus entes queridos, né? Pessoas próximas e seus familiares, mas isso já é tudo premeditado. Então, quem é aquele que está atento nas coisas que está acontecendo, que consegue chegar ao padrão, que consegue ter sabedoria, conhecimento e discernimento das coisas que estão acontecendo, ele consegue trabalhar com antecipação. Então, a minha vinda de morar aqui foi por antecipação de eventos que estão, Sim. que já aconteceram, que estão para acontecer ainda. E tem mais coisa para acontecer agora, né? Então, assim, Em breve, né? tanto a nível de escatologia, que vai estudar a Bíblia, né? Do Novo Testamento, do livro do Apocalipse. Se a gente pegar o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, e se for pegar o livro de Enoque, e que já está ali, né? Está escrito há muito tempo. E se a gente for pegar quem estuda conspiração e for estudar os movimentos, né? Se for pegar a inteligência artificial, 5G, indo para o 6G, indo para a robótica, e esses dados, os big data, essas coisas todas fazendo assim, quando você começa a enxergar o padrão, que estão perseguindo agricultores na Europa, estão acontecendo uma série de coisas, começou a ter inseto na alimentação das pessoas, aumentou vertiginosamente a quantidade de pessoas, a quantidade de parasita que estão dentro das pessoas. Então a gente, aí você, para quem é um bom entendedor e está acompanhando, entende o que está pegando. Então, se você está nos assistindo aqui agora, numa segunda-feira de carnaval, e eu falei essas palavras, você está ouvindo, é porque vocês entendem. Ou se você não entendeu, eu tenho chamado que é fazer os resgates das ovelhas, né? Tem uma passagem que Jesus fala que o reino dos céus vai se sentir muito mais alegre em resgatando uma ovelha perdida do que as 99 salvas. Então, aqui eu vejo que essas lives que eu tenho feito agora, cara, é para fortalecer aquelas ovelhas, elas permanecerem como ponto de apoio, elas serem pontos de apoio. Isso é importante. Pontos de alicerce. Mas também para resgatar ovelhas perdidas que estão por aí, né? Que estão nesse ponto. Então, eu vejo desse, assim, eu hoje, esse é o meu lifestyle de vida que eu entendi como missão. Manter as Sim. ovelhas que já entenderam e E todo, resgatar as ovelhas perdidas. e todo esse processo que aconteceu nos últimos anos e que tem acontecido ainda foi o despertar espiritual de muita gente, né? Acho que para mim foi um grande despertar de poder entender. Não é que a gente não é questão de pressentir, é questão de lógica mesmo, né? Que está tudo muito claro hoje, não está sendo mais nada escondido, das coisas dos acontecimentos que vão acontecer, já tem uma programação preditiva para isso, né? Já está tudo dentro do padrão que é para acontecer e muita gente não quer enxergar porque acha que é um esoterismo,
é um falar de evidência, não tem nada a ver. É É, tudo tão padrão do que está acontecendo, que eles já deixaram tudo claro, né? Que está correndo certinho no tempo e no caminho exato. Só que conseguiram fechar os olhos de muita gente, né? Principalmente após os últimos 3 anos, já não, 2 anos e meio, né? Que surgiu a última fase aí, que tampou os olhos de muita gente aí, inoculou, né? E essa parte aí, acho que roubou muita carga, né? Energética e espiritual também das pessoas, né? Infelizmente, não foram todos que tiveram um bom despertar e segurar e falar, peraí, aqui eu não vou. cara, eu vou dizer que eu percebo que vieram alguns, né, que foram aí inoculados, e hoje eles vêm, puxa vida, o que é que eu fiz, né? Por que eu não sustentei? O E, medo, e, e, né? E a frase e que outros, mais tem na Bíblia, né? Não tenhas medo. isso, não tenhas medo, seja forte e corajoso. Então, alguns por necessidade de aprovação, ou por medo de alguma coisa, ou de essa dúvida, né? Eu acho que a grande ferramenta do Coisa Ruim é colocar dúvida nas pessoas. E, Baixo padrão e aí, vibracional total, né? porque aí a pessoa não é nem sim, porque o Deus verdadeiro, ele é o Deus do sim, sim e do não, não. A resposta é clara, é sim ou não. Então, esse modelo todo foi para colocar dúvida na cabeça das pessoas, né? E Conseguiu, né? aí a dúvida, e aí a dúvida gera medo, vergonha, apatia, raiva, orgulho, ressentimento. Então, interessante a nossa live de falar assim, a gente falou de toda essa parte, mas esse é o que está acontecendo. Esse é o verdadeiro motivo que eu tenho feito lives todos os dias de manhã, que eu tenho feito lives, é assim, eu me considerei, eu até os meus, eu sempre fui um questionador, mas digamos que de uma certa forma eu estava meio perdido. Só lá os meus 29 anos, isso vai fazer uma década, que a minha chave virou e eu falei como eu era tolo. Eu já achava que eu estava estudando. E aí, à medida que eu fui passando, o meu ano passado, o ano de 2023, virou uma outra chave, porque eu já achei que eu tinha bastante entendimento e conhecimento. Só que só o ano passado que virou uma grande chave na minha cabeça de clareza espiritual muito grande. Então, hoje, uma parte muito grande do meu trabalho, e eu acabo trabalhando com o corpo, alma e espírito, é para resgatar essas ovelhas que estão aí, que tem pessoas, gente boníssimas, só que elas estão perdidas. E tem algumas que elas, como eu, achei que eu estava sabendo que eu entendia de tudo, e ainda estava perdido. E se eu tiver perdido alguma coisa ainda, eu peço para o Senhor que derrube tudo que eu tenho ainda de crença errada. Que se tiver alguma porcaria dentro da minha cabeça, que ele chegue com mão pesada e arranca de mim esse entendimento ruim, que me traga sabedoria, conhecimento e discernimento para que traga mais clareza. Então, dentro de tudo isso que a gente falou sobre saúde, eu hoje o meu grande alvo, assim, falando, é trabalhar de saúde, de corpo, de alma e de espírito, de um despertar. Durante uma época eu falava sobre despertar da consciência. E hoje eu falo que é o despertar do reino de Deus dentro de nós mesmos, sabe? E esse é o grande ponto, assim, que é ser um governante, como diz na palavra, de governar no corpo e na alma e do espírito. E que todo esse meu conhecimento é, médico e científico é só para potencializar e resgatar essas ovelhas perdidas que estão aí. Tem muita gente boa por aí, só que elas estão perdidas em algum lugar. É que Deus É isso. usa, né? Ele usa profissões para chegar mais próximo de um lado, outra profissão para chegar mais próximo de outro, né? Isso faz parte do agregar, né? Não tem nada Hoje, errado, né? Tá tudo no tempo certo, cada um vai ter o seu despertar. Muitos não vão ter, outros já vão poder despertar em breve. E eu acho que uma grande parte de pessoas que estavam na dúvida tem despertado. Eu tenho visto que tem procurado ver mais pessoas que estão nesse mesmo caminho aqui que a gente está tentando trilhar. diz, na palavra diz,
que no fim dos tempos só vai ter duas escolhas. Não vai ter mais tempo de dúvida. Assim, eu Ou a não. pessoa dá, ou é sim para a luz, ou ela vai dar não e vai ser sim para as trevas, né? Ela só tem uma escolha. E, e nesse carnaval a gente teve uma grande manifestação disso daí. Num dos Escolha, né? bloquinhos aí do carnaval, onde as pessoas tá cada vez mais nítido, e é necessário. E, por exemplo, quanto maior o desconforto, melhor eu gosto. Por quê? Porque aí separa o joio do trigo. É o tempo que está sendo feito. Então, quem fica horrorizado com as coisas que estão acontecendo, calma, calma que ainda você tem que entender mais. Se faz necessário ter escândalos. Porque nos escândalos, cada vez mais se separa o joio do trigo. Sim. Então é necessário ter coisas mais terríveis ainda. Porque isso se faz necessário para realmente posicionar quem é a pessoa. Às vezes aquele seu vizinho, aquele seu amigo que você é do coração, mas é só num grande um conflito que você vai descobrir quem ele é de verdade. E é doloroso, mas é necessário para separar o joio do trigo. Só que nesse meio desse cenário, na palavra diz também que vai ser um grande resgate, o maior de todos os tempos. Então é necessário ter muita dor, porque essa dor vai trazer algumas pessoas para a clareza. A dor tem uma dessas funções, que é despertar dentro da pessoa algo que ela nem sabia que ela tinha dentro dela, né? Então, a parte da pandemia foi sofrido, mas foi necessário para muitas pessoas acordarem para ver o que está acontecendo, né? Foi um despertar, né, espiritual de muitas pessoas, foi um despertar também de profissionais. Eu vejo que quem conseguiu raciocinar mais logicamente viu que, na verdade, a ciência nada sabe, né? Fazia quantos exames dava negativo, paciente com todos os sintomas, quantos exames aí para trás de outras, né, linhagens, de outros micro-organismos também dava errado, a gente não sabia. Então, acho que a pandemia ela veio para trazer muita clareza. Eu acho que tudo tem permissão divina e Deus permitiu porque naquele momento o mundo passasse isso e trouxe muita clareza de muitas coisas. Infelizmente, realmente teve vidas que foram ceifadas, né? Mas quem ficou, acredito que tenha aprendido, eu espero que tenha aprendido muitas coisas, não só em relação à parte espiritual, à parte emocional, né? Porque foi muito fácil tirar as pessoas do seu equilíbrio emocional. Será que hoje aprenderam que precisa ter calma, tranquilidade, não tem nada fora da hora e não vai acontecer nada que não seja permitido pelo seu campo energético também, né? Mas o desespero, o medo, realmente roubou aí uma carga eletrônica, descompensou os elétrons, nêutrons e prótons e as pessoas se entregaram. Outras não, outras aproveitaram a oportunidade e evoluíram muito, né? Uma pequena parte, eu acredito. Isso é muito nítido sobre a semeadura, né? A gente conseguiu ver que cada tipo de pessoa, que fruto que ela deu, né? A gente consegue saber quem são essas pessoas pelo tipo de fruto que ela deu nos últimos anos. Então, é na pressão mesmo que a gente descobre, porque uma semente, ela só consegue germinar sendo sufocada. E ali, porque as sementes, elas acabam, assim, a não ser que você seja uma bióloga, alguém que entende isso, elas acabam se parecendo muito. De modo geral, as pessoas não vão saber o que é a semente. Mas a gente conhece a semente pelo fruto que ela dá. Então, um fruto, para a gente saber o que vai dar naquele aqui, que fruto é esse, a semente tem que ser sufocada. É a terra em cima dela, tem que tomar pressão. E só depois dessa pressão que a gente vai descobrir que fruto que a pessoa é. Se ela sucumbiu ou se ela despertou e se ela deu os frutos bons. Então, Faz parte da evolução. faz parte para a gente descobrir que fruto que é cada pessoa. Eu não sei você, Carla, mas várias amizades se foram. Não porque morreu, é porque não fez mais sentido. Foi um Então, limpar mesmo, né? Fez parte de uma limpeza que é, precisava ser feita, até porque é aquela história, né? Está me roubando energia.
É Família. necessário para gente. Quanto de família hoje a gente nem contato tem? É verdade. Se for necessário para a gente descobrir qual que é a nossa verdadeira família, né? Sim, mas tá Se tudo faz certo. necessário. Se faz necessário. Quem é a sua verdadeira família? Você vai descobrir quem é a sua verdadeira família, seus verdadeiros amigos, vocês que estão nos ouvindo aqui agora, é na pressão, é no sufocamento. Você precisa ser sufocado, essa sua amizade precisa ser sufocada para ver que tipo de fruto ela vai suportar, que fruto que ela vai dar. Se vai ser um fruto ruim, se ela vai ser um fruto suculento, se é um fruto que dá vida, ou é um fruto que tira a vida. Exatamente. Muito bom, cara. Muito Eu que bom. Quanto agradeço tempo de live? a oportunidade. Eu não consegui ver quanto tempo de live Se aqui. eu colocar na tela aqui, se eu puxar, eu acho que pode ser que caia, cara. Deixa eu Eu ver não se eu... consigo ver também. Pessoal, escreve que oração aí pra gente, por favor. Você Então, que está no 21 e horário de Brasília. 44. Quanto? 21 e 21 e 44. Eu 40. estou do lado de Brasília. Horário de Brasília. Horário oficial do Brasil. Horário oficial do Brasil. 21 e 44. Muito bom. Então, quem aí? Vocês gostaram da live? Escreve aí se vocês gostaram, se vocês querem mais, quem está acompanhando. Eu sei que entrou muita gente, né? Esse é um outro assunto. O tempo não existe, né? O tempo não existe. Esse é um outro. Esse é. Esse Aí, também dá outra live. ixi, esse dá Bem outra complexo. live. Essa da outra live aí. Essa da outra Não, live das boas. e agradecer o pessoal que esteve, alguns entraram e saíram, porque a gente É, sabe que está no feriado ainda prolongado, muita gente está em outros locais, estão viajando, estão com família em casa, estão com amigos em casa, né? Muita gente não vai conseguir ver. Mas como vai ficar disponibilizado, quem quiser acompanhar, e a gente tem a oportunidade de fazer outros assuntos também, né? Se quiserem dar lógico. dicas aí de temas. Eu acredito que a gente está muito na mesma vibe ali, na mesma forma de pensar e raciocinar. Tema que vocês colocaram, acho que a gente consegue, né, doutor? Eu acho que dá, hein? Eu acho que até se não souber, tem uma outra coisa que eu tenho feito é pesquisar, né? A gente está num Pronto, tempo que aprendizado. você fala assim, calma, eu não sei, você espera uma semana? Né? A Não é? primeira parte aqui, a primeira fala aqui do meu livro, eu gosto muito dessa frase, que é assim, ó, ninguém é tão grande, né, que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, Boa, isso aí. é bem isso, né? É isso, exatamente isso. Exatamente. Tá todo Ah, mundo na mesma linha de conhecimento, não tem ninguém melhor que o outro, não. é É verdade, acessar a informação, só isso. Todo mundo tem a mesma é, capacidade de raciocínio. é verdade, ó. A Dalva amanhã, 6h36, Dalva. Amanhã tem live, amanhã É, você amanhã eu parar também pra, tô, hein? Também parar tô pra lá assistindo, ao vivo. esse é uma jornada que eu estou vivendo, sabe, Carlos? Para quem está nos assistindo aqui. Eu vejo, desde a década de 50, tem alguns falando a emergência que a gente vive, a nível do cristianismo, de se falar o que é o reino. E eu vejo, assim como a medicina integrativa de verdade, que pouco se fala, apesar que tem se falado agora, a gente está precisando de despertar o que é o reino de Deus, falar sobre esse assunto e discutir ele, que as parábolas, todas elas foram para falar sobre o reino de Deus. E assim como teve uma jornada de entendimento do que é medicina integrativa, eu vejo que a gente está para... Tem que acontecer isso, sabe? Esse romper. Eu vejo que profissionais da saúde como eu e você, a gente tem que entender isso, tem dupla responsabilidade agora. Além de muitas responsabilidades, além de mostrar o que é medicina de verdade, é falar, anunciar o reino, Não que posso tem guardar esse reino. informação, né? Então tem que, a gente, assim, eu vejo o quanto tem que ser disruptivo para esse momento que a gente está vivendo, para semear, para ainda mais separar o joio do trigo, para ver que tipo de fruto que é cada pessoa. Então, eu acho que assim, essa é uma temática, É o nosso papel, né? boa, é, O falar papel sobre o... do ser humano é um despertar o outro, um ajudar o outro, um estar com o outro.
É verdade, é verdade, é verdade. Então tá bom. Vamos marcar uma próxima live, um Vamos próximo sim. conteúdo. Meu horário melhor é à noite por conta do bebê, que eu É, tenho um nenenzinho de 4 meses e sua esposa está grávida, está gestante. E é o maravilhoso, meu né? o seu bebezinho tá com quanto tempo? Fez 5 meses agora. 5 meses. Ah, É, que até bom. esqueci que fez 5. É um rapazinho, Com... mas eu já tenho Ah, outros filhos, grandes ah, já. os outros são grandes? É, eu tenho fases diferentes. Eu vivo fase adulto, pré-adolescente e bebê. Que legal, que legal, que legal, que legal. É, Tudo é o meu bom. que bom. Eu tô inaugurando agora. É novo para mim. Parabéns. E Obrigado. venha numa época de muito aprendizado e bênção. É verdade, né? Precisa, alguém tem que semear nesse tempo, né? Claro, Não é? Seja forte e corajoso. tem que ser forte e corajoso para hoje É, tem que ser, colocar filho no mundo, né? tem que ser forte e Mas corajoso. é o papel. Senão, se ninguém fizer e não colocar um forte e corajoso aqui, encerra tudo, né? É. É, a gente O tem meu que. agora veio com muita coragem. Ele veio até na independência do Brasil. Ele veio 7 de setembro. Olha que incrível, que coisa incrível, que legal. Forte, Qual, corajoso e brasileirinho. qual que é o nome? Qual que é o nome? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Que legal. Bonito nome. Então tá bom. Muito Vamos obrigada. marcar, vamos bater um papo aí, depois a gente verifica um outro tema. Apesar da gente ter Sim, falado uns 40 temas aqui hoje, né? nossa, a gente fez um agregado de temas, né? Foi De muito bom. todas as áreas, inclusive, entramos no lado emocional, espiritual, social, É, físico, para biofísica, para bioquímica. é, de repente a gente pode fazer uma live juntando tudo isso para despertar as pessoas para o que há de vir de acontecer, né? Para elas não caírem, para elas de Tá fato aí, despertarem e não caírem na próxima meleca que vai ter, cara. tá aqui agora, já está. Tem que despertar. É verdade, é verdade. Então tá bom. Vou chamar Muito você de minha amiga. obrigada. Obrigada a Muito todos. Foi muito bom estar aqui com o doutor Alexandre, para mim né, de também. um conhecimento bem amplo, bem extenso, né, e poder compartilhar um pouco aí do que a gente tem vivido também. É verdade. Foi uma satisfação muito boa também para mim ter aqui essa passação. Eu te aprendi bastante. Foi muito enriquecedor Também para mim. sempre aprendizado, aprendi muito. Então tá bom. Boa noite a todos e Tenho até uma próxima live. até a noite. Fiquem com Deus. Tchau, Fique tchau, com pessoal. Deus, tudo de bom.